Então, Salmos 122. Salmos 122. Um salmo de alegria. Nosso Deus. Amém? Está sendo projetado ali. Então vamos ver da seguinte forma. Eu vou ler o verso 1, a Íris o verso 2, a igreja o verso 3. Depois eu leio o 4, a Íris o 5, a igreja o 6. Depois eu leio o 7, a Íris o 8 e a igreja o 9. Amém? Amém. Vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Em reverência à palavra do nosso Deus. Salmo 122, verso 1 diz bem assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão parados dentro das suas portas, ó Jerusalém. A igreja. Onde sobe as tribos do Senhor, até ao testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali são postos os tronos de julgamento, os tronos da casa de Davi. Orem pela paz de Jerusalém, e vivam em segurança aqueles que amam. Haja paz dentro dos teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz dentro de ti. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu reino. Amém, meus amados? Olha que lindo o verso 8 e 9, né? Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor, o nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém, meus amados? Vamos orar ao Senhor. Deus grande, poderoso, supremo, Deus absoluto, louvamos o teu santo e poderoso nome, pela tua grandeza, pela tua bondade, por tua fidelidade para conosco, por teu cuidado diário que é dispensado na vida e na família de cada um de nós. Grande Deus, em tuas mãos colocamos as nossas vidas e reconhecemos que somos homens e mulheres agraciados, abençoados pelo Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua proteção, pela tua misericórdia, pela tua graça que assim que é renovada a cada minuto do nosso respirar. Deus, em tuas mãos colocamos nossas vidas. Ó Deus, tudo que iremos fazer aqui hoje, nossas orações, as canções, adorações, as entregas, a meditação da tua palavra, tudo entregamos em suas mãos. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, em cada vida, em cada um de nós nesse momento. Que venhamos, ó Deus, iniciar uma semana abençoadíssima pelo Senhor, sendo cuidado, zelado, amparado e protegido pelo Senhor em todo momento do nosso respirar. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa semana e pelo teu cuidado dispensado por nós. E aqui estamos, Deus, dentro da casa do Senhor, para juntos, como famílias, como igreja, como homens e mulheres, como jovens, adolescentes, jovens e adultos, possamos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Fala conosco, ó Deus, ministra com graça e com misericórdia, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Vamos cantar ao Senhor, fiel a mim. Pode ser
Fiel é Deus em todo momento, em todo instante. Fiel é Ele com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, apesar de nós, apesar de quem somos. O Senhor é bom o tempo todo, amém? O Senhor é bom o tempo todo. Será que nós temos essa certeza que o amor de Deus, a graça de Deus, o Deus bondoso que é, Ele cuida e zela de cada um de nós de forma ímpar, de forma especial, de forma única, de forma poderosa. Bondade de Deus. Oh,
Glória a Deus. Nós cantaremos sempre a bondade de Deus. Fiel é Deus para conosco. Deus o tempo todo, Ele é bom em todo momento em nossas vidas. Salmos 1. Nossa leitura hoje está toda restrita em Salmos. Salmos 1, Salmos muito conhecido. 6 versos. Eu vou estar lendo o verso ímpar, os versos ímpares, e a igreja em uma só voz, os versos pares. Salmos 1. Na minha versão, parabéns, Senhor, os versos ímpares. Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pois será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de grandes águas, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Por isso os ímpios não vestirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Amém, irmão? A gente pode repetir esse último verso com bastante vigor. Porque grave isto, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá, ou leva à destruição. Deus tem um conhecimento pleno de toda a sua igreja, de cada caminhar, de cada passo, de cada momento do nosso respirar. Nesse momento, nós temos a oportunidade também de adorar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. A gente vai cantar a canção entrega. Como eu sempre falo, o dízimo não é uma obrigação, dízimo é gratidão. Eu sou grato a Deus, por esse motivo eu trago meu dízimo e a minha oferta. Então agradeça ao Deus, adore ao Senhor Jesus com a sua vida, com a sua entrega, com tudo que você é, em nome do Senhor Jesus. Entrego meu viver.
Quero os seus entes queridos, as suas lutas, as suas dificuldades, as suas batalhas, os seus medos, as suas angústias, as suas aflições. Só Ele conhece o seu interior. Glória a Deus. Isabelle, olha para nós, oração para o Deus no pé. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por mais um dia que nos concedeste a tua presença, ó Pai. Quero te agradecer nessa noite, ó Pai, pelos dízimos e ofertas que foram entregados a ti, ó Pai. Que esses dízimos e ofertas, Pai, sejam para glorificar e engrandecer o teu nome, ó Pai. Que, acima de tudo, não seja só dinheiro, ó Pai, mas que sejam corações entregues a ti, ó Pai, nessa noite, ó Pai. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito nessa vida. Este peço e agradeço. Em nome do amado Filho Jesus. Amém. Amém. Eterno Deus, a voz está meio falhando, por sair do período de gripe forte. Aqueles que puderem, aqueles jovens, adolescentes, ficarem em pé, vamos cantar essa canção com bastante vigor, bastante palmas ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Oh,
deixa o seu povo, a sua igreja, os seus filhos perecer. Nunca deixa, eterno Deus. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, antes de começarmos a ler a palavra de Deus e estudar. Vamos orar. Santo Deus, Todo-Poderoso é o Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Te louvamos, te adoramos, te exaltamos, porque grande é o Senhor, o único que é digno de ser adorado, exaltado e glorificado. Só o Senhor tem poder para curar, para restaurar e para salvar. A ti pertence a honra, a glória e a majestade. Só o Senhor é o Deus da salvação, que cuida, que zela e que protege. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. E agora eu venho clamar ao Senhor, ó triuno Deus. Sim, pois iremos ler a tua palavra, iremos meditar sobre ela. E quem sou eu, ó Deus, falho, fraco e pecador? E a tua palavra é viva, santa e poderosa. Então eu peço a ti, ó Espírito Santo, a direção, a orientação, a iluminação. Que o Senhor venha, ó Deus, falar, ó Deus, através de mim para a tua igreja nessa noite. Que o Senhor venha ministrar em cada coração, ó Espírito Santo. O Senhor te conhece, te sonda e esquadrinha a mente e as intenções de cada um de nós que aqui estamos. Eu peço a ti, Deus eterno, que o Senhor, ó Deus, faça a tua vontade resplandecer em cada um de nós, do mais novo ao mais experiente, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ouvir a tua voz, que possamos ser, ó Deus, ensinado, orientado, confrontado pelo Senhor, mas possamos ser sarados, curados e restaurados pelo Senhor. Oramos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós estamos falando sobre o Deus que cuida. Hoje será a sexta mensagem. O tema da mensagem de hoje: Deus fiel, promessas de perdão, cura e cuidado eterno. Deus fiel, promessas de perdão, cura e cuidado eterno. O texto que vamos estudar essa noite se encontra no último capítulo do profeta Oséias, lá no Antigo Testamento. Oséias fica depois de Joel. Você vai passar Daniel, logo na frente você vai achar Oséias, um dos livros mais questionados da Bíblia. É esse profeta. Oséias, o último capítulo 14. Vamos ler todos os 9 versos. Oséias capítulo 14, verso 1 até o verso 9. Amém? Todos encontraram? Misericórdia. Você não achou que fala misericórdia, pastor? Me ajuda. Achar então? Vai passar Isaías, Jeremias, vai passar Ezequiel, depois você vai passar Daniel, você vai achar Oséias. Achou? Glória a Deus. São bom de Bíblia, hein? Oséias 14, verso 1 ao 9, tem assim a palavra do nosso Deus: Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus,
porque pelos teus pecados estáis caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz-lhe: perdoa todas as iniquidades, aceita o que é bom, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não pode nos salvar, não iremos montado em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: Tu és o nosso Deus. Por ti, ó órfão, o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade. Eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como o orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira, a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão e serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e te curarei, e de ti e curarei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede os teus frutos. Quem é sábio, que entende essas coisas, quem é prudente, que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Eu queria que você ouvisse uma canção antes de começar a falar sobre esse texto. A canção que vamos ver vai falar exatamente a nossa introdução. Você precisa parar de olhar o espelho. Meus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Vê, só resta em você os poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo que vai por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando.
espelho. Talvez o grande problema da história humana é ela se deparar face a face com o próprio reflexo e se achar perfeita, boa demais, importante demais. Talvez esse foi o grande erro da nação de Israel, por saber que foi ela chamada por Deus, separada por Deus para ser uma nação a propulsora das boas novas de Deus. Saber ela que ela foi uma nação pequena, como ela era, ser chamada por Deus tão grande que criou todas as coisas. E esse chamado de Deus fez com que essa nação, fez com que esse povo se achasse bom demais, perfeito demais. Esse olhar no espelho, eu imagino quando eles se achavam, começaram a ganhar suas batalhas, olhando o seu reflexo, olhando para trás e vendo aqueles que ficaram derrotados e olhando as suas vitórias. E eles pensaram: nós somos bons demais. Como se fosse eu olhar para o espelho e não conseguir ver a tragédia que está sendo refletida, e não conseguir ver a pessoa fraca e falha que está sendo refletida, mas eu consigo ver um alto, um homem imponente, uma mulher imponente, cheio de vigor, cheio de beleza, cheio com as suas características, com seu orgulho aflorado. E aí vem uma queda. Se você olhasse, nós olhássemos para a Bíblia, nós iríamos ver inúmeros homens e mulheres que andavam corretamente, de repente, por olhar no espelho e se achar insubstituível, incomparável, vem a queda. Se você olhar para a história de Adão e Eva, é a mesma coisa. Se você olhar para a história de Abraão, pai da fé, também erros e quedas estão registrados na sua história. Se você olhar para os reis, se você olhar para Saul, um homem imponente, forte, ninguém se comparava a ele. No meio das suas caminhadas, da sua jornada, ele se achou autossuficiente. Não precisa de Deus, nem dos conselhos do profeta Samuel. Veio a queda. Se você olhar para a história de Davi, vitórias e mais vitórias, vitórias e mais vitórias, de repente ele se acha insubstituível, incomparável, invencível. Não preciso mais na guerra, venci todas, ganhei todas. Vem a queda, vem o erro. O mal da humanidade do século XXI era se deparar com o reflexo dela mesma e se achar insubstituível, incomparável. O livro de Oséias é um dos livros mais polêmicos da Bíblia, porque Deus usa a história de um casal e esse casal passa por um período de infidelidade, aonde a esposa de Oséias, Gomer, algumas pessoas dessa forma, ela vai e se prostitui, abandona o seu marido. E Deus usa esse contexto de infidelidade para mostrar a ruína da nação de Israel. Deus usa esse contexto de infidelidade para mostrar a ruína da igreja do século XXI. Deus usa esse contexto para mostrar o caminho injusto que o povo chamado eleito, santo e separado do Senhor, nunca deveria andar, mas preferiu andar. Abandonou o caminho do justo, como diz Salmos 1, e preferiu andar no caminho do injusto, porque ali era gracioso, era prazeroso para ele. Talvez a grande dificuldade do século XXI é a mesma dificuldade da época da nação de Israel: não deixar de olhar o espelho. 1
preferimos ver o nosso reflexo, mas não conseguimos ver quem realmente somos: fracos, falhos e pecadores. Por mais jovem que você seja, por mais experiente que você seja, ou por menos experiente que você seja, a realidade da humanidade caracteriza nessas questões: fraco, falho e pecador. Mas Deus é fiel, e a promessa, e traz promessa de perdão, de cura e de cuidado eterno. Somente quando nós deixamos de olhar para o espelho, de olhar esse reflexo vazio, somente quando nós pararmos de olhar esse reflexo único e conseguimos virar no rosto e olharmos para Deus, nós vamos entender o real sentido da vida. Davi só veio entender realmente quem era Deus depois que ele reconheceu o seu pecado, depois que ele viu a tragédia que ele cometeu. Saul só foi reconhecer a sua miséria depois que ele realmente participou e presenciou das ações e reações que ele mesmo causou para a sua ruína. A humanidade de hoje, as igrejas de hoje precisam abandonar esse olhar para o espelho e olhar para Deus e ver o Deus fiel que promete e perdoa, e cura, e cuida eternamente. O livro de Oséias, meus amados irmãos, é um livro que o Senhor Deus chama a nação ao arrependimento. É por isso que o Juliano traz os textos: conheçam e prossigam em conhecer o Senhor. É por isso que o texto de Oséias traz: o Senhor nos despedaçou, o Senhor nos destruiu, o Senhor trouxe a nossa queda, mas o Senhor nos restaurará. Se você olhar para o capítulo 13, versículo 4, Oséias traz bem assim o termo: o Senhor fala, a salvação pertence a mim, só eu posso salvar. Oséias 13, versículo 4. O texto, capítulo 14 de Oséias, dividido em duas partes. O primeiro ponto, então, versículo 1 ao versículo 3. O texto de Oséias, capítulo 14, traz o primeiro ponto: um convite único. Versículo 1 ao versículo 3 que mostra esse convite. Oséias termina, o profeta Oséias termina, Deus usa esse profeta para escrever. Oséias, escreve aí para mim agora: um convite único. Um convite único significa um convite especial, pertencente somente a você, intransferível. Você não pode passar o seu convite para uma outra pessoa. É intransferível. O convite do Senhor é intransferível. É para você, é para mim, é para cada um de nós. Os versículos 1 ao versículo 3 nos mostram exatamente isso. Em todo o curso da história humana, o resumo é: em todo o curso da história humana, desde a criação em Gênesis capítulo 1, após a sua queda, a história, o resumo da história humana, da humanidade é erros, desobediência, infidelidade para com o Senhor e Deus. O povo sempre virou as costas para Deus. Deus conduziu, Deus abençoou, Deus sustentou, Deus livrou, Deus cuidou dele em todo momento. Mas em um período ou outro, quando o povo se achava soberbo demais, o povo virava as costas para Deus. Mas sabe o que é interessante? Que o livro de Oséias nos mostra, e a história humana também nos mostra, que mesmo o povo virando as costas para Deus, Deus em nenhum momento abandonou o seu povo. Isso que é magnífico, isso que é um Deus fiel. Em nenhum momento o povo vira as costas para Deus, abandona o caminho do justo, abandona o caminho do Senhor, mas Deus em nenhum momento abandona o seu povo. O povo quebrou todas as alianças que Deus fez, todas elas. O povo abandonou todos os pactos que Deus fez, mas Deus é fiel para com todas as alianças que Ele fez. O povo vira as costas e Deus não.
O povo quebra as alianças e Deus não. O povo abandona Deus e Deus não. Porque Ele tem um convite especial, um convite único para mim e para você. Lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz bem assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Um convite único de Deus para você é uma prova que Deus é fiel em todo momento. É uma prova que Deus quer zelar, quer cuidar, quer proteger, quer ensinar, quer orientar a cada um de nós. Os versículos 1, olha só como é que ele fala: volte, ó Israel. Veja, Israel sendo infiel, pecador e falho, a igreja de hoje sendo falha e pecadora, a humanidade de hoje sendo corrupta, falha e pecadora. Deus tem um chamado: volta nação, volta homem, volta mulher, volta a humanidade para o Senhor. Não continue a trilhar o caminho de perversidão. Veja o verso 1, que ele fala: para o Senhor, o teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Pelo caminho perverso que você quis andar, pelo caminho de injustiça que você quis trilhar, pelo abandonar os meus ensinos, o meu caminho, a minha orientação, você caiu, você falhou, você está desesperada. Então volte, Israel, volte, homens e mulheres, volte, humanidade, para o Senhor. Só Ele pode cuidar, só Ele tem um convite especial para mim e para você. Mas esse convite de Deus não é de qualquer modo. Eu não vou a Deus de qualquer modo, como algumas pessoas queiram falar. Venha como você está e viva como você está. Não, não é assim. O convite do Senhor, o único do Senhor, ele tem algumas regras. Ele tem alguns pontos importantes que precisamos observar, que precisamos ficar atentos. Esse caminho, esse convite não é um convite aleatório. Qualquer modo, de qualquer modo, não. Veja o verso 2. Deus chama o povo de volta. É verdade. E mostra: olha, o teu caminho, a tua forma de viver, de agir, de pensar e ser, os teus pecados levou você à ruína, à queda, à escravidão, à isolação, ao engano, à mentira, à morte. Os seus caminhos, o caminho que você trilhou, levou à sua destruição. Mas veja então, olha o verso 2: tente convosco. As pessoas hoje querem as bênçãos de Deus, querem ir para Deus, mas não querem cumprir o que diz o verso 2 de Oséias capítulo 14. Veja, tente convosco palavras de arrependimento. E depois disso, depois do arrependimento, veja, convertei-vos ao Senhor. Tende convosco arrependimento, observe os seus caminhos, observe a sua orientação, abandone o caminho errado que você vive, abandone os seus achismos, o seu orgulho, a sua forma errada que você tem vivido até agora. Você sim virou as costas para mim, mas eu não. Você sim quebrou as minhas alianças, os meus pactos que eu fiz com vocês, mas eu não. Então arrependam-se, voltem para mim. Veja, abandono do seu caminho errado. É isso que ele fala: tenham palavras de arrependimento. E aqui o termo palavras no termo hebraico não é palavras por palavras lançadas ao ar, é uma palavra que vem do coração esmiuçado, quebrantado, dilacerado e reconhecido de que pertence, que necessita do cuidado de Deus. Palavras de arrependimento e convertei, ou seja, virai as costas para o seu caminho errado, virai as costas para a forma errada que você tem vivido. Converter é fazer um novo curso, uma nova forma, uma nova caminhada dentro do trilho de arrependimento.
O convite especial de Deus, o convite único, ele vem carregado com isso. Convertei-vos ao Senhor, dizeis, perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e em vez de ouvir o sacrifício dos nossos lábios. O que significa isso? Não são as minhas ofertas, não são os meus dízimos de oferta, não são os meus talentos, mas é o coração, os lábios, confesso. E lá em 1 João capítulo 1, versículo 9, o que diz lá, se nós pecarmos, nós podemos confessar ao Senhor que nós temos um advogado fiel. Amém, irmãos? Fiel ao Senhor, é o Senhor. Confessando, lábios confessantes, lábios com coração quebrantado, proclama um arrependimento, um sacrifício agradável a Deus, como diz Salmos, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. O convite único do Senhor é um chamado para abandonar os seus maus caminhos. Veja o verso 3, irmãos. O povo de Israel confiava em nações gentias, inimigas deles, mas ele confiava na Síria. Como diz o verso 3, a Síria já não salvará vocês mais. Como diz a parte que continua o verso, o Egito, e não iremos montados em cavalos. E nem ídolos, aconselhou no verso, e não mais diremos a obra das nossas mãos. Essa parte significa Síria, Egito, inimigos do povo de Deus, mas Deus, o povo se abrigava, preferia agarrar essas ações, abraçar as suas formas de viver. É como o mundo hoje, né? Como estávamos conversando na MPD, muitos religiosos, muitos cristãos não querem abrir mão da moda, do costume do mundo, das invenções de moda que o mundo tem lançado sobre a humanidade e sobre a igreja. Não queremos abrir mão disso, pastor. Queremos ser cristãos, queremos ser salvos, e se Deus quiser que eu seja salvo, Ele vai me aceitar dessa forma. Eu vivendo desse modo. Cuidado. Podemos brincar com tudo, menos com Deus. A salvação não é de graça, irmãos. Foi pago um alto preço. Cristo Jesus, 100% homem, 100% Deus, perfeito em tudo, sangrou, foi esmurrado, foi sepultado por cada um de nós. Ela veio de graça, sim, mas Ele pagou um alto preço por mim e por você. Cuidado. É necessário ter arrependimento, é necessário ter mudança de vida, é necessário abrir mão. O que significa o verso 3? Dentro desse convite único: confiança melhor, apoio melhor, proteção melhor, socorro melhor. Só é possível encontrar em Deus. Eu não consigo, você não vai conseguir encontrar apoio melhor, confiança melhor, proteção melhor, socorro melhor, amor melhor, perdão melhor, se não for Deus. Você não vai conseguir encontrar nos seus amigos, na moda, nos costumes, nas rodas de amigos e colegas. Você não vai encontrar, você vai ver algo passageiro, dinâmico demais, mas algo eterno, sólido e poderoso, somente em Deus. É isso que Deus fala para o povo de Israel nesse momento. Abandone o seu achismo, abandone o seu socorro que você tem em Síria, abandone os cavalos fortes do Egito, abandone os falsos deuses. Porque somente eu tenho um convite especial para você. Nós sabemos a história. Infelizmente, a nação de Israel não obedeceu a Deus. Em primeiro passo, deu alguns passos de arrependimento, mas logo em seguida voltou as costas outra vez para o Senhor. Esse é o curso da humanidade. Mas o convite de Deus está estendido para cada um de nós nessa noite. A segunda coisa, o segundo ponto, e o último ponto, quando eu falei, eu dividi o capítulo em duas partes. Um convite especial tem que ter também o quê? Uma festa
para um convite para uma festa tem que ter o quê? Um banquete. E aqui é um banquete de realidade. Esse é um daqueles pontos ou afirmações que não fica dúvida, não pode ficar dúvida, pois mostra com clareza toda a verdade, toda a realidade de como Deus, o Senhor, quer cuidar de você. Esse é um daqueles pontos, daquele momento que nós conseguimos ler o texto e ver como que Deus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o dono de todas as coisas, aquele que esquadrinha os corações e mente, divide a alma e a medula, aquele que sabe escutar cada um de nós, esquadrear o nosso caminhar dia após dia, como quem tem o cuidado, quer cuidar de nós, quer zelar por nós, quer trazer a gente de volta como filho pródigo, como o pai fez com o filho pródigo, abraçou e cuidou dele, mesmo em pecado. Os versos 4 ao verso 9, o banquete de realidade. Quando nós começamos a ler o texto, eu costumo, quando eu estou lendo, eu leio várias vezes, durante a semana toda, eu vou lendo os textos, em algumas versões diferentes, e aí eu vou começando a rabiscar a Bíblia, os textos, mostrando os pontos idênticos, e vendo algumas questões. Quando você começa a ver o verso 4 ao verso 9, você vai ver um choque de realidade que existe nesse verso. Por que, pastor, um choque de realidade? Está aí no verso 4. Porque o anfitrião, o Senhor, ele assume a posição de servo. Assume, tá? Não é. Ele assume a posição do servo. Ele faz o convite e ele serve o banquete. Olha que lindo, irmãos. Deus faz o convite para a humanidade. Deus fez o convite para o povo de Israel. Sai do seu caminho antigo, sai do seu caminho perverso, abandone o seu curso errado. Veja, Deus faz um convite único, mas também Deus serve. Deus é aquele que serve o próprio banquete. Mas olha a característica de um e de outro. Veja, vamos botar em paralelo o Senhor Deus e a humanidade, e aí se enquadra aí você hoje, se enquadra o povo antigo, mas também nós. Olha as características desses dois personagens: o anfitrião, aquele que fez o convite e serviu, e os convidados para o banquete de realidade. O Senhor, o anfitrião, ele é justo em todo momento. Os seus ensinos, o seu cuidado, o seu zelo, a sua proteção, o seu amor leal, a morte e ressurreição, todo aplicado em cima de justiça. E a humanidade, o convidado, o povo, veja, o Senhor é justo, e a humanidade injusta em todos os seus desígnios, falar, ouvir, sentir, imaginar. O Senhor, ele é justo, mas também ele é fiel em todos os seus sentidos. Palavra, ouvir, cuidar, proteger, orientar, corrigir. O povo, o convidado, a humanidade, ela é infiel em todo momento. O Senhor, ele é santo em todos os seus quesitos. Ao povo, a humanidade, os convidados, é pecador em todos os seus andares. Olha que paralelo lindo. O Senhor, além de ser justo, fiel e santo, ele é poderoso, fez todas as coisas, criou todas as coisas, sustenta todas as coisas, como diz o livro de Jó. Ele cria e forma todas as coisas, como diz Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Ele é todo poderoso em todo momento, passa ano, entra ano, sai ano e vem ano. Deus continua sendo justo, fiel, santo e poderoso. E a humanidade, e o povo, e o convidado, infiel, injusto, pecador e fraco. Veja a quantidade: o Senhor, justo, fiel, santo, poderoso e eterno. Entra ano e sai ano, Deus é Deus. Comigo ou sem mim, Deus é Deus. Com meu arrependimento
meu orgulho, Deus é Deus. Com fartura ou sem fartura, Deus é Deus. Em todo momento. Geração em geração, de século em século, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. E o povo é a humanidade que olha para o espelho e vê a grandeza dele mesmo. É por isso que Paulo falou que nós contemplamos a nossa face como um espelho embaçado, trincado. Veja o povo injusto, infiel, pecador, fraco, imortal. E queremos nós mandar em Deus. Mas ao mesmo tempo, que alegria por saber que esse Senhor, que esse Deus oferece para cada um de nós um banquete de realidade. Ele, mesmo diante desse contraste de realidade, o Senhor chama cada um de nós, convida cada um de nós: volte-se para mim. Eu sou justo, eu sou fiel, eu sou santo, eu sou eterno, eu sou poderoso. Ele convida cada um de nós, convida você hoje: abandone os seus pecados e viva com Ele. O banquete de realidade do Senhor oferece cura, amor eterno em todo momento. É o verso 4. Você lê o verso 4, vai ver exatamente isso. Uma cura, ele fala: curarei a sua infidelidade. Olha o que ele fala: eu de mim mesmo amarei vocês. Sabe o que significa isso? Vocês não merecem o amor, mas eu de mim mesmo derramarei o meu amor sobre vocês, e curarei vocês, e perdoarei vocês, e abraçarei vocês, e te convidarei de volta: venha para mim. É isso que ele fala. O verso 4 traz a mente escura e um amor eterno. E o verso 5 ao verso 6 vai trazer aquilo que a humanidade tanto anseia, mas não consegue achar. Vai trazer aquilo que a humanidade, que o povo de Israel e o povo de hoje e a humanidade de hoje tanto anseia e não consegue achar. Por quê? Buscamos em locais errados. Tentamos nos saciar com águas sujas, com banquetes fraudulentos, perversos, enganosos. Tentamos nos saciar, nos alimentar com comidas impuras, com palavras envenenadas, com um evangelho que não é evangelho. O verso 5 ao verso 6 traz proteção. A humanidade sempre quis ser protegida. Eu e você queremos ser protegidos. Deus consegue isso. Proteção, consegue provisão. A humanidade sempre quis ter uma provisão diária. Sempre quis, e como quer ter hoje, mas Deus concede uma provisão diária. A humanidade sempre quis ter uma solidez, uma firmeza, para ser uma pessoa visível. Deus pode dar. Veja, é só você olhar para o verso 5 e 6, proteção, provisão, solidez, refrigério. E olha que lindo, o verso 7 fala: bom testemunho. Depois que Deus chama, depois que Deus cura, mostra o amor real, Deus vai proteger. Verso 5 e 6, Deus vai providenciar, prover as necessidades nossas. Deus vai dar solidez na nossa caminhada. Deus vai dar refrigério para o homem e para a mulher que confia nele. E depois disso, Deus vai dar bom testemunho. O verso 7 fala bem assim: aqueles que outrora se abrigavam debaixo da sua sombra vão retornar. Por que vão retornar? Porque vão ver a proteção, a provisão, a solidez, o refrigério, não do homem, mas que Deus providencia para você, para mim e para cada um de nós. Um testemunho apurado, um testemunho jubiloso. O verso 8, só terminar. O verso 8, Deus mais uma vez bota em choque, bota em realidade, mostra o caminhar do justo, como diz Salmo. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos perversos. Antes do prazer está na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dá seus frutos. A sua folha nunca murcha e nunca cai. Não é assim o ímpio, não é assim o injusto. Os prazeres são um caminho de perversidade. E o Salmo continua: mas o caminho do justo o Senhor conhece, e o caminho do ímpio leva à destruição. O verso 8, Oséias mostra para o povo, assim como Josué fez lá no livro de Josué. Em um momento, Josué olha para o povo e vê um povo desobediente, idólatra, incrédulo. Queria Deus, mas não queria seguir o caminho de Deus. Josué olha para o povo aqui, reflete vocês o que é bom e o que é ruim. Reflete vocês, se vocês acharem que não vale a pena servir a Deus, aquele que livrou vocês do mal, se vocês acharem que vale a pena obedecer a Deus, pois bem, fique com seus deuses pagãos, fique com as suas imagens, fique com as suas incredulidades, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oséias traz a mesma realidade. Veja o verso 8, meus amados irmãos. Oséias fala bem assim: Efraim, que tenho eu com os ídolos? Que comparação tem eu, o Senhor dos Senhores, com mãos feitas por mãos humanas, com obras feitas por mãos humanas? Que tem eu com esses ídolos, com esses homens e mulheres? O que tem eu com isso? Eles não podem proteger, eles não podem providenciar, eles não podem te dar firmeza, eles não podem te dar refrigério, eles não podem te dar testemunho, eles não podem te dar salvação e vida eterna e perdão e graça. Eu posso. O que tenho eu com eles? Diz o verso 8. Olha a continuidade desse verso. 3 afirmações. Ídolos trazem destruição, e o povo levou em todo momento miséria sobre miséria. O verso 8 traz 3 afirmações. Primeiro, ídolos trazem destruição, e o povo caminhou nessa destruição, e sobre ele levou miséria sobre miséria. A segunda afirmação que traz o verso 8: o Senhor ouve. Veja aí, você pode ler o verso 8. Eu só estou lendo o que eu escrevi. O Senhor ouve, o Senhor cuida. Ídolos não. O Senhor ouve, o Senhor cuida. Olha a terceira coisa: além do Senhor ouvir e cuidar, o Senhor protege em todo o momento. Olha a quarta coisa que traz para nós aí: o Senhor abençoa. Ele ouve, Ele cuida, Ele protege e Ele abençoa em todo momento. Ídolos não. Ídolos não. O banquete que é a realidade do Senhor, Ele é ativo, Ele é único, Ele é exclusivo para cada um de nós. O verso 9 termina da seguinte forma: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Veja, não aceita imoralidade, infidelidade, não aceita coisas erradas, mentiras, enganos, ídolos. O caminho do Senhor é reto, é puro, é jubiloso, o único caminho exato. É por isso que o Senhor falou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho do Senhor é reto. E os justos, quem são os justos? Aqueles que ouvem a palavra de Deus, aqueles que se arrependem dos seus pecados e aqueles que abandonam a mochila do pecado, o caminho de perversidade, e começa a caminhar e a trilhar o caminho reto do Senhor. Os justos andarão neles, mas os transgressores, os injustos, neles cairão. O verso 9 nos remete para Deuteronômio capítulo 30, verso 19: vida ou morte, bênção ou maldição. Também Deuteronômio capítulo 30, versículo 20: dê ouvidos ao Senhor e viva. Também Salmos 1, o caminho do justo.
e o caminho do injusto. O banquete de realidade oferece uma oportunidade para mim e para você hoje mudarmos de vida e andarmos nos caminhos do Senhor, um caminho de um viver justo, reto, jubiloso, eterno, poderoso e sólido nele. Justo ou injusto? Qual caminho você vai escolher? O Deus fiel, só Ele pode proteger, curar e cuidar de você. Se a humanidade olhasse para Deus e conhecesse realmente quem é Deus, iria entender o caminho errado que eles estão vivendo. Que Deus possa iluminar a sua mente, que Deus possa abrir os olhos, para que possamos entender a urgência de voltarmos os nossos olhos e andarmos e vivermos e olharmos para o Senhor e Ele. Não espere para amanhã, hoje mesmo. Entregue sua vida nas mãos de Deus e Ele pode cuidar de você. Amém? Vamos orar nesse momento. Vamos ficar perto, se puder. A minha oração é que a palavra de Deus venha fazer morada no seu coração, venha trazer clareza, venha trazer vida e venha trazer arrependimento. E só assim podemos ser curados, renovados e salvos. Grande Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade de podermos conversar com o Senhor, de podermos ler a tua palavra, o livro do profeta Oséias, aonde termina, ó Deus, mostrando o Deus fiel que o Senhor é. Que mesmo sendo nós fracos, falhos e pecadores, o Senhor nos concede cura, oportunidade para sermos curados, para sermos protegidos e cuidados pelo Senhor. O Senhor nos oferece um convite único para cada um de nós. O Senhor nos concede um banquete real, de uma realidade diária para cada um de nós, aonde nós não iremos alcançar, não iremos encontrar essa realidade nos nossos dias que se seguem, não. Só conseguiremos encontrar esse banquete no Senhor. A minha oração, Deus, a minha oração de cada vida, cada um de nós que aqui estamos, cada criança, adolescente, jovem, cada pai, cada mãe, cada adulto, cada coração que pulsa nesse momento, seja ensinado pelo Senhor, seja quebrantado pelo Senhor. Se deixei de falar algo, se deixei de pronunciar algo, que o Senhor confirme a tua palavra nessas vezes. A minha oração é que haja cura, que haja arrependimento, que haja retorno para o Senhor. A minha oração é que haja salvação nessa noite. Eu clamo a Ti e espero no Senhor. Eu oro em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. E agora, Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, que a graça sólida e poderosa e salvadora de Cristo Jesus, e que as doces e poderosas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus transborde sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, meus amados. Vão em paz. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Aqueles que não pegaram as fichas para a educação das novas lideranças, membros da igreja, vamos pegar com a Jô. Está no carro, Jô? Pegue lá, Jô. Quem já pegou, preenche, entregue também a Jô. Tá bem? Deus abençoe a todos.